Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: Jesus cumpriu toda a lei, segundo, a letra da lei, a verdade do Espírito, e o nosso terceiro tópico, a justiça do reino de Deus. O nosso texto áureo, ele se encontra em Mateus capítulo 5, versículo de número 20, que diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A verdade prática diz que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. E essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Então, nasce aqui dentro e reflete no exterior, reflete pelo lado de fora. A palavra-chave é justiça. Justiça, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Também diz que é maneira de perceber e avaliar o que é direito e o que é justo. Também diz que é reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Então essa é a nossa palavra-chave. Primeiro tópico: Jesus cumpriu toda a lei. Primeiro subtópico: um compromisso com o passado. Romanos 3:31 vai dizer que a pergunta de Paulo é assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, por causa da fé nós vamos anular a lei? Aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A palavra estabelecer significa pôr em vigor, significa firmar, significa instituir. Ou seja, ele faz a pergunta: nós anulamos a lei por causa da fé? Ele mesmo responde: não, de jeito nenhum. Antes nós a colocamos em prática, antes nós a afirmamos, antes nós a instituímos. O segundo subtópico diz que Jesus não veio destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei. Bastante atenção, tá? Mateus 8,4 diz assim: disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então Jesus aqui ele acabou de efetuar uma cura e ele falou para a pessoa agir dentro da lei. Vai lá e oferece a sua oferta de acordo com a lei de Moisés, de acordo com aquilo que Moisés propôs na sua lei, você vai oferecer a sua oferta. Então Jesus ele não veio para destruir a lei, mas pelo contrário, ele veio para cumprir. Marcos 7,10 também diz assim: porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Lucas 16,31 diz: porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E João 5,46 diz assim: porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Então todos os versículos que foram citados aqui estão no Novo Testamento. Então Marcos 7,10, Moisés disse: honra teu pai. Quem está repetindo essas palavras? Jesus está repetindo essas palavras. Então ele está dizendo que ele veio para cumprir a lei, e ele está dizendo que é para que nós cumpramos a lei também. Mas veja bem, nós somos discípulos de Jesus, e Jesus cumpriu a lei. Quando Jesus cumpriu a lei, todo aquele que se torna discípulo de Jesus automaticamente cumpriu a lei. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos guardar os mandamentos, guardar os preceitos, guardar os estatutos, guardar as regras, guardar as normas? Não, nós precisamos aceitar Jesus, nós precisamos fazer a vontade dele e automaticamente nós já somos guardadores da lei. E o terceiro subtópico diz assim: Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então nós vamos ver agora Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar. Abrogar significa anular, revogar. Eu não vim anular, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. E o verbo cumprir aqui no grego é plero, traz a ideia de tornar cheio, de completar, de encher até o máximo, de fazer abundante, de fornecer ou suprir liberalmente. Palavras do dicionário comum, tá bom? Então Jesus ele veio cumprir a lei plenamente, na sua totalidade, na sua plenitude. Não veio deixar nem um pouquinho para fora, nem um pouquinho de lado. Não. Ele veio cumprir na sua totalidade. Veio cumprir ela por inteiro. Mateus 5, 21, 22 diz assim: olha o que Jesus ele não cumpriu, ele não só cumpriu, mas ele aperfeiçoou. Então olha a partir de agora, Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, o que está escrito lá na lei: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso é o que está escrito lá na lei. Aí o que Jesus disse? Como que Jesus ele aperfeiçoou? Como que ele deu uma melhorada nessa lei? Eu, porém, vos digo, versículo 22,
que qualquer que, sem motivo, se encolerizar, significa irar-se, deixei marcado aqui, ó, irar, será contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, raca é uma pessoa sem importância, uma pessoa insignificante, uma pessoa idiota, será réu do sinédrio. E também qualquer que lhe disser louco, chamar o seu irmão de louco, louco, segundo o dicionário também, ó, alteração das faculdades mentais, desarrazoado, pessoa que não tem razão, não tem raciocínio lógico. O que essa pessoa vai ser? Chamar o camarada de louco. O que ela vai ser? Será réu do fogo do inferno. Então, olha um resuminho aqui. Lá no Antigo Testamento, matar a pessoa já era réu de juízo. Ela já teria que passar por um julgamento. O sacerdote, ele faria esse julgamento para essa pessoa, para que ela fosse condenada ou não, para que a lei se cumprisse na vida dela de forma boa ou de forma má. Ou seja, para que ela pagasse da mesma forma que ela fez, mão por mão, olho por olho, dente por dente, pé por pé, quebradura por quebradura e assim por diante. Então, se ela fizesse isso, ela já era réu de juízo. Agora, no Novo Testamento, olha o que Jesus falou. Se você se irar contra o seu irmão, você já é réu de juízo, você já vai ter que passar por um julgamento por causa disso. Se você chamar o seu irmão de idiota, você já é réu de sinédrio. Sinédrio que era juntamento de pessoas, aquele grupo de pessoas que o apóstolo Paulo também fazia parte, e eles também julgavam as pessoas. Ele era composto em sua maioria por fariseus. Então, se você chamar de idiota, você já é réu do sinédrio. E se você chamar o seu irmão de louco, olha, você é réu do fogo do inferno. Mas antes de você se preocupar um pouquinho mais, eu vou dar um alívio para você, tá bom? Tem um segredinho aí. Sem motivo. Então, aquele que sem motivo, olha, eu vou ler o versículo de novo, tá bom? 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, se irá chamar de idiota ou chamar de louco, tá bom? Então, aí sim, vai ser réu de juízo, vai ser réu do sinédrio e vai ser réu do fogo do inferno. Amém? Então, a gente tem que ler o versículo no seu contexto todo, tem que entender ele por completo. Não é simplesmente chegar, chamou de louco, já é. Não, calma aí, e se ele realmente for louco? E se ele realmente estiver fora do juízo dele? Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar e quebrar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Então, reino dos céus, estamos falando aqui da terra. Lembra da primeira aula que nós falamos do reino de Deus, que é a sua totalidade, e o reino dos céus, que é um período que nós estamos aqui na terra, que é um período de Jesus até o final do milênio? É exatamente isso daqui. Então aqui nessa parte ele vai ser o menor. Agora, lá no céu, a gente nem sabe se ele vai chegar lá, porque ele vai quebrar o mandamento e vai ensinar de forma errada. Olha, é o que está dizendo aqui. Qualquer coisa que violar ou quebrar um destes mandamentos, por menor que seja, não, qualquer mandamento que ele quebrar, por menor que seja, e ensinar de forma errada, porque ele quebrou, então ele vai ensinar o outro a quebrar também. Será chamado menor no reino dos céus. Agora, aquele, porém, que os cumprir, colocar em prática e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, olha uma dica aqui, quer ser grande lá no reino do céu? Obedeça e ensine os outros a obedecerem também. O resumo desse tópico diz que Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas veio aperfeiçoá-la. Então a lei foi dada no passado, Jesus cumpriu e ele veio e ainda aperfeiçoou, deu uma melhorada nela. A letra da lei, segundo tópico, a letra da lei e a verdade do Espírito. Então o primeiro subtópico diz assim, é uma pergunta: o que a expressão letra da lei significa? Está até aqui em cima, letra da lei. Então é o texto escrito sem amor e sem compaixão. Então é o texto exato, o texto exatamente como ele está escrito lá na lei. Isso é a letra da lei, conforme ele foi escrito, ou seja, sem amor, sem compaixão, só letra. Então, Êxodo 21 e 24, olha que exemplo: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então é assim, você furou um olho de alguém, você teria que pagar com um dos seus olhos também. Você furou o olho direito, o seu olho direito seria furado. Você quebrou o braço esquerdo de uma pessoa, o seu braço esquerdo seria quebrado. Você matou uma pessoa, você teria que morrer também. Então essa é a letra da lei, sem compaixão, sem amor, sem piedade, sem dó, sem misericórdia. Era desse jeito que funcionava. Romanos 2,29 diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ele está dizendo aqui,
Ele está falando que não é necessário que nós façamos a circuncisão na carne, como os judeus faziam, como foi o pacto com Abraão, porque aquele pacto foi com Abraão. Hoje nós temos um outro pacto, hoje vivemos uma outra dispensação. Então não é necessário que façamos a circuncisão, mas que o nosso coração seja circuncidado, que o nosso pacto seja dentro do nosso coração, não exatamente como está escrito na letra da lei, exatamente, não, mas sim no coração, é o que ele está querendo dizer aqui. E Romanos 7,6, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Não é para servir mais conforme a letra dizia, ao pé da letra, na regra, daquele jeitinho como era, não. Hoje nós temos que viver em novidade de espírito. Tem aqui também a lei e a graça. Bom, isso aqui vamos deixar mais para frente. Segundo subtópico, a perspectiva teológica da lei. Então, para os judeus, a lei ela apresentava a sua completude por meio de uma tríplice divisão, por meio de 3 partes. Quais eram? A lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. Então, é um tripé também. É a lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial. Vamos lá. A lei moral, ela envolve os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos está lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, vai falar sobre os 10 mandamentos. Essa é a lei moral. A lei cerimonial, ela refere-se à adoração do povo de Deus lá no tabernáculo e depois do tabernáculo no templo, porque enquanto tinha tabernáculo era o tabernáculo, depois que foi construído o templo, o tabernáculo foi abandonado e passaram-se a adorar, a servir, a lei cerimonial ser cumprida no templo. Então está em Êxodo capítulo 25, versículos do 1 ao 31 e o 17, Êxodo 25 do 1 até o 31, tá bom? Então, e também a lei judicial, ela está em Êxodo 21, do 1 ao 23. Ela tem a ver com as diversas responsabilidades civis. Ou seja, nós como indivíduos e nós no meio da sociedade. Então essa é a lei judicial. A lei moral, a lei cerimonial e a lei judicial, Jesus cumpriu todas elas. Qual lei que nós não precisamos mais cumprir hoje? A cerimonial. A cerimonial em partes. Que partes? A parte do sacrifício. Por quê? Porque Jesus cumpriu, ele fez o sacrifício perfeito, então nós não precisamos fazer mais, não precisamos mais obedecer à lei cerimonial. Mas a lei moral e a lei judicial nós continuamos, porque ela vale para os nossos dias atuais, não somente porque é bíblico, mas também porque faz parte da nossa Constituição. Gálatas 2,16 vai dizer: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, se eu fico tentando por mim mesmo obedecer a lei, não adianta, eu não serei justificado por isso, mas sim pela graça, sim pela fé em Jesus Cristo. Tito 3,5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que agora veio habitar em nós. Então o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei, e assim ele pôs fim no sistema da lei mosaica, de modo que ele ofereceu um novo e vivo caminho para que nós possamos chegar até o Senhor Jesus, ou chegarmos até Deus através do Senhor Jesus. João 14,6, eu vou dizer para você qual que é o caminho que ele criou. João 14,6, ele disse assim: eu sou o caminho, palavras de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem até o Pai se não for através de mim. Agora, por que ele disse vem e ele não disse vai? Porque lá em João 10,30 vai responder para nós. Ele diz assim: eu e o Pai somos um. Então, ele está no Pai e o Pai está nele. Então, ninguém vem porque o Pai está nele. Então, é por isso que ele diz isso. Agora, o caminho que ele criou está lá em Hebreus também, 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, então através do sangue de Jesus, nós herdamos essa ousadia ou esse privilégio de poder entrar no santuário, somente através do sangue de Jesus. Então o versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua
carne. Então, através dele, através da sua carne, através do seu sacrifício, ou seja, através da sua morte e da sua ressurreição, nós temos hoje esse direito de poder entrar no Santo dos Santos para adorar o Senhor. Romanos 5:1 também, terminando este subtópico: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes nós não tínhamos essa paz, antes nós não tínhamos esses privilégios. Hoje nós temos esse privilégio e nós temos ainda o privilégio de ter paz com o nosso Deus. Terceiro subtópico diz que a lei e a verdade do Espírito. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então você creu, acabou, acabou. O fim da lei é Cristo. E Cristo, o que ele ensina para nós? A lei, aquele que ama, cumpriu a lei. Então nós só precisamos amar, é só isso. Nós precisamos aceitar, receber a Ele. Segundo aos Coríntios 3:6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não é mais do antigo, é do novo, não da letra, mas do Espírito. Então o testamento não é da letra, não é da lei, não é da letra da lei, mas é do Espírito, ou seja, é da graça, porque o Espírito nos foi dado mediante a graça. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a lei, ela mandava apedrejar, a lei, ela mandava matar, mas a graça ou o Espírito manda amar, ama. Então, quer dizer, a letra da lei vai dizer assim, se você fez isso, você vai morrer. Mas aí a graça vai dizer assim: você fez isso, mas eu te perdoo, eu te amo, e você vai e não peques mais. Olha a diferença entre a lei, o pé da letra, e o amor verdadeiramente colocado em prática. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, apedrejamento. O salário do pecado, morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dada por quem? Dada por Jesus Cristo. É só receber a Ele, se tornar discípulo dele, que já cumpriu a lei e já tem o direito de poder entrar no Santo dos Santos diante da presença de Deus. Já, nesse momento, não precisa esperar até a eternidade, não. Nesse momento já temos a liberdade para isso. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, existem duas leis: a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e de morte. Porque o pecado vai gerar morte, mas o Espírito vai nos levar à vida. E ele está dizendo que o Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e de morte. Então, quem aceita Jesus, quem recebe o Espírito, quem faz parte dessa graça maravilhosa, está livre do pecado e da morte. E o pior, da condenação eterna, da morte eterna. 1 Timóteo 1:5 diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Está vendo o outro tripé aqui? O amor do coração, uma boa consciência e uma fé não fingida. Esse é o fim do mandamento, o amor. O quarto subtópico: qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Então a lei tem um propósito para os discípulos de Cristo, sim ou não? Tem um propósito. Romanos 7:2 vai dizer assim: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei, ela é santa. A lei é para nos tornar separados, nos manter separados. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Nós já lemos esse versículo. Então a lei é santa e a lei está estabelecida. Ela continua estabelecida. Romanos 13, do 8 ao 10. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Quer cumprir a lei? Ama os outros, ama o seu semelhante. Ame aqueles que vos perseguem. Olha só, as bem-aventuranças. A verdadeira felicidade existe. São as bem-aventuranças que estão lá em Mateus 5, do 1 ao 12. Quer ser feliz de verdade? É isso aqui. Obedeceu isso aqui. Depois você lê lá com calma, tá bom? Não vamos ler agora, porque o tempo já está se esgotando aqui. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você ama o seu próximo, da mesma forma que você se ama, da mesma forma que você ama você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai mentir, você não vai furtar, você não vai dar falso testemunho, você não vai cobiçar, e qualquer outro mandamento, e qualquer outro preceito, você não vai quebrar, porque você ama. Então, quando eu amo meu semelhante. Por que eu vou mentir para ele? Por que eu vou trair ele? Por que eu vou adulterar? Por que eu vou cobiçar suas coisas? Eu amo ele da mesma forma que eu me amo. Então,
a lei, o amor é o cumprimento do amor. Então o versículo 10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então a lei se cumpre no amor. Gálatas 5,14: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vários versículos, várias passagens da Bíblia no Novo Testamento diz como é que nós podemos cumprir a lei. Romanos 8,2 também, para findar esse subtópico: porque a lei do Espírito de vida, novamente, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Então são duas leis: lei do Espírito de vida e lei do pecado da morte. Então essa lei aqui me livrou dessa lei aqui, através do Senhor Jesus Cristo, é o que diz o versículo. Não é através de nós, não é, eu vou me esforçar para poder amar, não sou eu, é Jesus Cristo, que hoje Ele me deu o seu Espírito, para que nós possamos amar, para que o fruto do Espírito possa desenvolver na nossa vida e nós colocarmos em prática as boas obras. Nós vamos praticar as boas obras para ser salvo? Não, nós vamos praticar as boas obras porque nós já somos salvos, e isso reflete. Então o que nós temos dentro do nosso interior é o que nós vamos colocar para fora, o que nós vamos colocar para o exterior. O resumo desse tópico diz: a letra da lei diz respeito ao antigo concerto, a verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus nos nossos corações, que era o desejo de Deus desde a antiguidade. Não era para ser colocada a lei dentro de uma caixa, não, era para ser colocada no coração de cada pessoa. Mas o povo ficou com medo, falou: não, Moisés, vai lá e fala com Deus e deixa a gente aqui, porque a gente está com medo de morrer. Vocês estão com medo de morrer? Então não vou colocar a lei dentro do vosso coração agora, ainda, mas posteriormente a gente vai fazer isso aí. É o que aconteceu hoje. A lei do Senhor está gravada dentro dos nossos corações. Terceiro tópico: a justiça do reino de Deus. Aí o primeiro subtópico diz: quem é grande no reino de Deus? Olha a pergunta que ele faz. Lucas 22, do 24 ao 27, vai dizer, mas ser grande. Então ser grande ele provoca contenda. Onde está isso? Lucas 22 e 24. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Então tá vendo só? Já começou. Desejar ser grande aqui na terra, já começa provocando contenda. Isso não é bom. Versículo 25. E ele lhes disse: os reis gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. 26. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como aquele que serve. 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é aquele que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Palavras de Jesus, o próprio Deus, que desceu, que encarnou, que se fez homem assim como nós, e ele dizendo assim: eu sou como aquele que serve. Vocês é como se estivessem à mesa e eu sou aquele que serve. Então aqui eu sou o menor. Ele se fez o menor, o servo dos servos, para que recebesse um nome acima de todo nome. Quer ser grande? Quer ser grande no céu? Então vai ter duas. No próximo versículo agora a gente já vai falar como que vai ser grande, como que nós podemos ser grandes de verdade, tá bom? Próximo versículo aqui, Mateus 18, versículos do 1 até o 7, talvez não leamos tudo, mas olha aqui, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Aí o versículo 2 diz: e Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles. Jesus pegou um menino e colocou no meio deles. Aí o versículo 3: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, 18:3, e não vos fizerdes como meninos. Espera aí, o que é fazer como menino? Daqui a pouco a gente já vai saber. De modo algum entrareis no reino dos céus. Aí o 4 vai falar: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, tá vendo? Então, se tornar como menino, se fizer como menino, é ser humilde. Então precisa de duas coisas para poder entrar no reino dos céus. Olha só, o reino dos céus não é o reino de Deus, é o reino dos céus. Para fazer parte do reino de Deus agora, nesse exato momento. Então, para isso, eu preciso me converter e eu preciso ser humilde como esse menino. Então esse é o maior. Então aquele que se tornar humilde como esse menino é o maior no reino dos céus. Então, se nós formos servidores, ele já falou tudo que nós temos que fazer. Primeiro, não provocar contenda, não está atrás de ser o maior aqui. Pelo contrário, eu tenho que me fazer o menor se eu quiser ser grande no reino dos céus. Entendeu? Essa nossa vida aqui é passageira, é pequena, é curta diante de uma eternidade. Então,
quanto menor nós nos fizermos aqui, quanto mais nós nos humilharmos aqui, mais seremos exaltados lá. E lá é toda a eternidade, não é esse tempinho de vida, 50, 100, 20, que você viva 200 anos. É só uma gotinha dentro de um oceano, chamada eternidade. É muito pouco o tempo que nós ficamos aqui nessa terra. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena ser o menor aqui para poder receber sua recompensa lá no céu. É claro que você não vai viver pensando nisso, mas faça a obra de Deus, faça a vontade de Deus, seja especialista em ser o menor, em ser humilde, em ser simples, para poder fazer parte do reino de Deus aqui nessa terra. Vamos pular outro versículo aqui, qualquer que receber, escandalizar. O segundo subtópico diz assim: a justiça do reino de Deus. Aqui nós voltamos lá para o nosso texto áureo, que eu não quis explicar, só para deixar aqui para o finalzinho para a gente. Mateus 5:20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha, o reino dos céus é hoje, o reino dos céus é a atualidade, é o que nós estamos falando agora, não é isso? Então Jesus disse assim: se a sua justiça ela não exceder é o quê? Exceder é se ela não for maior, então a nossa justiça ela tem que ser maior. Tem que ser maior do que quê? De quem? Do que dos escribas e do que dos fariseus. Mas peraí, quem eram os escribas? Os escribas eram leitores e intérpretes da lei. Os fariseus eram estudiosos e ensinadores da lei. Então, os dois grupos eram considerados mestres da lei, doutores da lei, pessoas que interpretavam, que conheciam, que ensinavam, que viviam disso daí, que faziam só isso na vida deles. Aí eles oravam, por quê? Eles jejuavam, por quê? Como é que você sabe? Porque está escrito na Bíblia, o fariseu orava, e o publicano, aquela oração do fariseu e do publicano, que o publicano batia no peito de cabeça baixa, mas o fariseu ele orava em público. Eu não sou como esse daí, mas ele orava. Ah, mas é a maneira errada. Mas ele orava. Os fariseus, eles jejuavam. Os fariseus, eles meditavam. Não precisa nem falar que eles meditavam, né? Porque já que eles eram intérpretes, já que eles eram professores, eles tinham que fazer isso daí. Então, e a nossa justiça tem que ser o quê? Tem que ser maior do que a deles. Nós temos que fazer mais do que eles. Porque além de orar, além de meditar, além de jejuar, além de viver uma vida piedosa, nós temos que fazer isso com verdade e não como eles. Ensinar uma coisa e fazer outra. Não ser hipócrita, não ser falso, mas ser verdadeiro, fazer por amor, fazer porque aquele que ama, ele já cumpriu a lei. Então a justiça do reino não é somente de conhecimento de palavras, de letra da lei, como nós estamos dizendo nessa aula, não, mas ela é de prática e ela é de amor. Amém, meus queridos? Então o resumo desse tópico é o que nós já falamos aqui, ó. Qual que é a verdadeira felicidade? Então o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para aquelas pessoas que nasceram de novo. Leia aí Mateus 5, do 1 ao 12, todas as bem-aventuranças que foi registrado na nossa primeira lição. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, seu lar, sua família, suas finanças e até nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.